Olá, tudo bem? Vamos começar hoje a lição 2 desse trimestre sobre a carta aos Efésios. O verso para memorizar da semana é Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A carta aos Efésios tem um tema central magnífico: a unificação de todas as coisas em Cristo. E o verso para memorizar, que acabamos de ler, ecoa exatamente isso, nos mostrando que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo. Essas bênçãos não são efêmeras ou mundanas, elas são eternas e celestiais, trazidas a nós por meio de Cristo. É assim que Paulo inicia a carta aos Efésios, com um hino de gratidão a Deus pelas bênçãos concedidas a nós, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo nos lembra que Deus tem cuidado de nós e planejado essas bênçãos antes mesmo da fundação do mundo. Isso é tão surpreendente quanto inspirador. Deus nos amou e planejou nos abençoar antes mesmo da criação do mundo. A lição de hoje nos impulsiona a pensar quais bênçãos de Deus você tem recebido e como você tem expressado gratidão por elas. Tome tempo hoje para refletir sobre isso, abra o seu coração com gratidão e procure viver de forma mais completa em Cristo. Esta semana nós vamos seguir com esse assunto que nos trará muito aprendizado a respeito da carta aos Efésios, mas também nos trará muita inspiração e motivação espiritual. Olá, bem-vindo ao nosso estudo de hoje. O tema é Escolhidos e Aceitos em Cristo. Antes de mergulharmos no estudo de hoje, nós vamos relembrar o nosso verso para memorizar da semana, Efésios 1:3. Lembra? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo começa com um hino de agradecimento a Deus, como eu comentei na lição de ontem. E ele exalta a Deus pelas bênçãos espirituais concedidas a nós através da pessoa de Cristo. Essas bênçãos espirituais são um tesouro além da compreensão humana. Elas não são temporárias ou mundanas, elas são eternas e celestiais. Além disso, Paulo nos lembra de algo poderoso. Ele nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Imagine só, Deus, o Criador do universo, escolhendo você e a mim para estarmos em uma relação íntima com ele. Não apenas isso, mas ele também nos concedeu a graça gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. Em outras palavras, é o desejo de Deus que nós sejamos salvos. O único obstáculo para a nossa salvação somos nós mesmos, nossas escolhas pecaminosas. O apóstolo Paulo usa a expressão nas regiões celestiais para se referir ao reino celestial de Deus. É aqui que Deus habita, É aí que Cristo é exaltado, é aí que as bênçãos espirituais são derramadas sobre nós. Entretanto, o apóstolo reconhece que essas regiões celestiais ainda são um campo de batalha espiritual, onde forças malignas continuam a contestar a soberania de Cristo. Tome um tempo hoje para refletir sobre isso. Você se considera escolhido e aceito em Cristo? Como você tem vivido à luz dessa bênção celestial? Como você pode estar mais ciente da batalha espiritual que acontece à sua volta? Lembre que, por mais intensa que seja a sua batalha, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aprofunde seu relacionamento com Deus a cada dia, reconheça o seu valor e a sua posição em Cristo e certamente você será muito mais feliz e mais seguro também. Olá novamente, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos lidando com a dura realidade do pecado, uma experiência infelizmente familiar para todos nós. O apóstolo Paulo descreveu os Efésios e por extensão a todos nós como mortos em suas transgressões e pecados, escravizados pelo pecado e impossibilitados de se libertar por si próprios. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3.
Mas a boa notícia, a notícia gloriosa, é que Deus providenciou uma maneira de sair dessa terrível situação através da sua graça em Cristo. Paulo fala de duas bênçãos inestimáveis que essa graça nos traz: a redenção e o perdão. A palavra redenção vem do grego apolutroses, que se refere à ação de comprar a liberdade de um escravo ou pagar o resgate de um prisioneiro. Redenção é um conceito profundamente poderoso, destacando o alto preço que Deus estava disposto a pagar para nos libertar da escravidão do pecado. E que preço esse, né? O texto diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1:7. Esse é o nosso verso para memorizar da semana, lembra? Essa passagem nos lembra o alto custo, o custo extremo da nossa liberdade, o sangue do Filho de Deus. Não somos mais escravos. Deus, em sua generosidade incompreensível, nos resgatou para que pudéssemos ser livres e desfrutar de dignidade inalienável. E vamos desmistificar um equívoco muito comum aqui, né? Deus não pagou a Satanás o preço da redenção. Essa é uma ideia medieval, não é bíblica. Embora seja verdade que a palavra redenção traga consigo a ideia de libertação de uma situação de escravidão ou cativeiro na cultura judaica, ela tem também um significado adicional. Redenção também está associada ao dever de um parente próximo, conhecido como redentor, de resgatar parentes em dificuldades ou em perigo. Boaz, em sua relação com Ruth, é um exemplo disso no Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala de nossa redenção em Cristo, isso também implica um relacionamento familiar, aprofundando ainda mais a nossa conexão com Deus. E em seguida temos o perdão. Na cruz, Cristo pagou a dívida de nosso pecado passado e futuro. Como diz a Bíblia, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Colossenses 2,14. Tudo isso foi possível pela riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Então, hoje, enquanto você reflete sobre o texto e sobre essa lição, permita-se entrar, mergulhar nessas verdades profundas, agradeça a Deus por sua incomparável generosidade e lembre-se de que em Cristo você é verdadeiramente livre. Olá, a lição de hoje nos leva ao coração do plano divino como delineado por Paulo em suas cartas. Em particular, Paulo destacou 3 expressões para falar do propósito de Deus. Primeiro, o mistério da sua vontade. A segunda expressão, o seu propósito. E a terceira expressão, um plano para a plenitude dos tempos. Mas você já parou para pensar qual é esse plano final e supremo de Deus? É unir todas as coisas em todos os lugares em Cristo. O apóstolo emprega um termo grego peculiar para descrever esse objetivo divino. O significado desse termo, a tradução, é conduzir ou somar ou fazer convergir todas as coisas em Cristo. Essa linguagem nos lembra da prática contábil antiga, onde se somava uma coluna de números e se colocava o total no topo. Assim, Jesus se situa no topo do plano divino final e escatológico. Este plano, elaborado antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1:4, é tão abrangente que engloba todo o tempo. A expressão bíblica é a plenitude dos tempos e também todo o espaço, porque o texto diz todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando Paulo discute o plano divino para a plenitude dos tempos, ele desvenda o tema central de sua carta. Deus começou a realizar o seu plano de unificação, fundamentado na morte e ressurreição, ascensão e exaltação de Jesus, instituindo a igreja e unificando nela diferentes segmentos da humanidade, tanto judeus quanto gentios. Dessa forma, a igreja demonstra aos poderes malignos que o plano divino está em progresso e que o reino de separação, de discórdia, está chegando ao fim. Efésios 3:10 confirma isso. Conforme nós lemos em Apocalipse 12:12, o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Efésios se divide em 2 partes principais, conforme já vimos na lição introdutória da semana passada. E a segunda parte inicia
com um chamado fervoroso à unidade. É o início do capítulo 4, seguido por um extenso conselho para evitar comportamentos que possam prejudicar essa unidade. E o livro, então, sublinha a solidariedade entre os irmãos na fé. E Paulo encerra, no capítulo 6, com uma imagem encorajadora da igreja como um exército unificado, promovendo ativamente a paz em nome de Cristo. Como eu já disse no capítulo 6. Uma coisa interessante a considerar é que o plano de Deus vai além da igreja. Em Colossenses 1:20, Paulo escreveu que Deus planeja reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Isso sugere uma dimensão ainda maior do plano de Deus, abrangendo toda a criação. Permita que esse plano de Deus, de unificar tudo em Cristo, inspire e preencha o seu coração, com muito amor, muita paz e muita esperança. Lembre-se do verso para memorizar dessa semana, Efésios 1:7, Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Olá, a lição de hoje nos convida a considerar mais profundamente a riqueza da nossa identidade em Cristo. Efésios 1, versos 11 e 12 dizem o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que bela declaração, não? Paulo escreveu para os crentes em Éfeso, que pareciam ter perdido a clareza sobre quem eles eram como cristãos. Você já se sentiu assim? Às vezes nós somos atacados por dúvidas e inseguranças sobre a nossa vida com Deus, não é verdade? Paulo se esforça para reafirmar a identidade deles. Como crentes, nós não somos vítimas de decisões arbitrárias de várias deidades, divindades ou poderes celestes. Somos filhos de Deus e temos acesso a muitas bênçãos em Cristo, bênçãos que fluem, que brotam do conselho das eternas decisões de Deus. É o propósito, o conselho e a vontade de Deus que operam em nossa vida em sintonia com o plano divino ainda maior de unificar todas as coisas em Cristo. Você não precisa viver com dúvida e se sentindo inseguro. Você pode confiar em sua posição diante de Deus e na eficácia das bênçãos que Ele oferece para você. Reflita essa essência do Evangelho em sua vida, ecoando a mensagem de Efésios 1, versos 13 a 14. Aí nessa passagem há uma expressão que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de acrescentar aqui algo, embora esteja explícito no texto, merece ser destacado. A noção de predestinação em Paulo. Esse é um assunto complexo e polêmico que muitas vezes causa confusão. A predestinação, como Paulo descreve, não deve ser entendida como um determinismo fatalista, como se Deus tivesse arbitrariamente decidido quem seria salvo e quem seria condenado. Em vez disso, Paulo usa a predestinação para expressar a garantia da fé. Ele queria dizer que o plano de Deus de salvar a humanidade é tão seguro e certo que podemos contar com ele como se já estivesse realizado. Isso oferece grande consolo e segurança para os crentes, para os cristãos de maneira geral. Que a nossa identidade em Cristo e o firme propósito de Deus em nos salvar sejam fontes de inspiração e confiança para nós, para você. E se lembre do verso para memorizar da semana, Efésios 1:7. Nele temos a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Olá, hoje a lição aborda a imagem poderosa do Espírito Santo em nossa vida, como descrita pelo apóstolo Paulo. Ele utiliza duas metáforas descrevendo o Espírito Santo como um selo e uma garantia. Primeiro, Paulo apresenta o Espírito Santo como um selo, indicando uma presença firmada do Espírito em nós desde o momento da nossa conversão. Nos tempos antigos, os selos eram usados para diversas funções, como autenticar leis, validar o conteúdo de um recipiente ou até para testemunhar transações. Quando um selo era impresso em um objeto, indicava tanto propriedade quanto proteção.
Assim, a presença do Espírito em nós marca-nos como propriedade de Deus e expressa a promessa divina de proteção sobre nós. De acordo com Efésios 1,13, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Há um teólogo adventista chamado Giri Moscala que ele afirma o seguinte: no momento em que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela aquele crente em Cristo para o dia da redenção. Isso é uma verdade maravilhosa e libertadora, né, que traz grande conforto para cada um de nós. A marca do Espírito de Deus é impressa em nós como selo da salvação, né, e isso acontece no momento em que nós cremos. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Se sim, então você é propriedade de Deus. Deus já colocou sobre você o selo do Espírito Santo. Se você anda meio desanimado, desmotivado em sua caminhada cristã, levante a cabeça e lembre disso. Você foi separado por Deus para ser dele. Ele não vai desistir de você, então não desista dele também. A segunda imagem utilizada por Paulo para descrever o Espírito Santo é a de uma garantia. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, indicando um futuro onde a herança será completamente nossa. A palavra traduzida como garantia no original grego significa primeira parcela, ou depósito, ou um pagamento adiantado, que requer pagamentos adicionais. Mas nós, como crentes, não somos nós os que fazem esse pagamento posterior. Nós recebemos esse pagamento de Deus. A presença do Espírito Santo em nossa vida é a primeira parcela da herança completa da salvação e da redenção que virá com a volta de Jesus. Então, receba com o coração grato e submisso essa preciosa dádiva que nos foi oferecida em Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo desta semana e nós tivemos a oportunidade de mergulhar na carta aos Efésios e, através dela, compreender de forma profunda o grandioso plano de Deus centrado em Cristo. As lições dessa semana nos revelaram a vastidão do amor de Deus por nós, evidenciando o poder da sua graça, a segurança da nossa redenção, a identidade que temos em Cristo e a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Começamos a semana com a mensagem de que todas as bênçãos de Deus estão em Cristo. Bênçãos eternas e celestiais concedidas antes mesmo da fundação do mundo. Fomos lembrados de que fomos escolhidos para estar na presença de Deus, santos e irrepreensíveis, e que temos a graça concedida gratuitamente em Cristo. Essa é uma verdade transformadora, a realidade do nosso valor e dignidade aos olhos de Deus. Estudamos também, durante a semana, sobre a redenção e o perdão. Duas bênçãos inestimáveis proporcionadas pela graça de Deus em Cristo. Foi destacado o alto preço que Deus estava disposto a pagar para nos libertar da escravidão do pecado. Também discutimos o perdão dos nossos pecados passados e futuros, uma riqueza insondável da graça de Deus. Em seguida, adentramos o coração do plano de Deus, o qual tem como propósito último unir todas as coisas em todos os lugares em Cristo. Esse plano, que engloba todo o tempo e espaço, está em andamento. E a igreja tem um papel fundamental de demonstrar aos poderes malignos que o reino de discórdia está chegando ao fim. Na sequência, nós consideramos a nossa identidade em Cristo e sobre como viver para o louvor de sua glória. Refletimos sobre a riqueza da nossa identidade e sobre como podemos confiar na eficácia das bênçãos que Deus oferece. A predestinação foi abordada esclarecendo que não é um determinismo fatalista, mas uma garantia da fé, um atestado da certeza e segurança do plano de Deus de salvar a humanidade em Cristo. E, finalmente, ontem nós aprendemos sobre a imagem poderosa do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo foi apresentado como um selo, indicando a presença firmada de Deus em nós desde a nossa conversão, e como uma garantia, garantindo a nossa herança até a redenção final. E para concluir o nosso estudo desta semana, eu convido você a relembrar que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Você foi escolhido e aceito por Deus, redimido e perdoado. Reconheça a importância da sua identidade em Cristo
e viva para o louvor de sua glória. Permita a atuação do Espírito Santo em sua vida, né, o Espírito que está selando e garantindo a sua herança em Cristo. Estas são as verdades transformadoras que você deve carregar durante o dia de hoje e por toda a sua vida. Um grande abraço. Amanhã a gente volta para iniciarmos uma nova semana de estudos, tá bom? Tchau.